Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus, talvez exteriormente as pessoas possam olhar para nós e ver uma certa fraqueza, podem confundir humildade e obediência com fraqueza. Senhor Jesus, mas realmente é o que o Senhor deseja de nós, que a gente tenha um espírito cheio de força, cheio de poder. Senhor Jesus, não eloquência, não coisas exteriores, ó Senhor Jesus, mas realmente a gente aprender a ser simples ao ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Senhor falar e obediente na direção que Ele está trazendo para nós. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 16, versículo 6. Ó Senhor Jesus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Submeter-se à restrição de Deus. Ó Senhor Jesus. A medida de Paulo, recebida da parte de Deus, correspondia inicialmente à Galácia e Ásia, e depois à Macedônia e a Caia. Assim como Paulo, somos ministros da nova aliança. Logo, Deus também demarcou a cada um de nós o lugar em que serviremos. E como servos de Deus, estamos debaixo de sua restrição. Isso não se aplica apenas ao local de nosso serviço, mas a todas as áreas de nossa vida, como veremos a seguir. Ó Senhor Jesus. O ministro da nova aliança é cauteloso em seu falar. Como servos de Deus, não somos aqueles que promovem a própria obra em detrimento do serviço dos demais irmãos. Tampouco fazemos comparações entre nós, a fim de nos vangloriar. Pelo contrário, vamos cingir-nos de toda a humildade. Talvez você olhe para os irmãos que estão à nossa frente e diga: mas eu também tenho comunhão com Deus. Eu recebo sua luz. Contudo, não seja aquele que fala sua própria verdade. Sigamos e falemos a palavra profética que Ele nos fala nos dias de hoje. Dessa forma, nós e o Senhor seremos um, totalmente identificados. Ó Senhor Jesus. O ministro da nova aliança também é simples e obediente. Com o passar dos anos, em razão do muito conhecimento bíblico que adquirimos, podemos ficar complicados demais. Já conhecemos muito da palavra e sabemos como fazer as coisas. Assim, deixamos de ser simples e nossa mente se enche de conflitos e questionamentos. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi enganada pela serpente e perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Querido leitor, seja simples em receber a direção de Deus
e obediente em segui-la. Agindo assim, você será abençoado, ó Senhor Jesus. Até mesmo na pregação do Evangelho, precisamos restringir-nos. Como servos de Deus, a paz é nosso árbitro. Não podemos simplesmente focar a obra que fazemos, mas perceber se temos paz ao realizá-la. Isso mostra que Deus está mais interessado em nossa pessoa do que naquilo que fazemos para Ele. A razão disso é que seu desejo é produzir ministros da nova aliança, e isso diz respeito à transformação de nossa pessoa. É por isso que o Senhor investe tanto em nosso crescimento espiritual. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo se submetia à direção de Deus. Certa vez, uma porta lhe foi aberta na Ásia para pregar a palavra, juntamente com seus companheiros de viagem. Contudo, foram impedidos pelo Espírito Santo. Isso é uma restrição. Muitos obreiros cristãos têm dificuldade em compreender essa questão. Pensam que o simples fato de a porta se lhes abrir indica que devem fazer a obra. Amados, não é assim. Antes de tudo, precisamos obedecer à restrição do Espírito Santo. Vejamos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele não falava suas próprias palavras, mas apenas o que o Pai queria que ele falasse. É esse tipo de união com o Pai que precisamos buscar experimentar. Ó Senhor Jesus! Prosseguindo, leiamos. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Novamente, vemos a obediência do apóstolo. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Os versículos não dizem que tão logo tiveram a visão, levantaram-se e partiram. Antes, eles concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho na Europa, mas mediante bastante comunhão e oração. Só então partiram para aquele lugar. Isso é estar sob a restrição de Deus. Não é simplesmente receber uma visão, levantar-se e ir fazer a obra. É preciso comunhão e oração. Ó Senhor Jesus! Mais uma vez, uma porta se lhe abriu. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Todavia, Paulo prosseguiu dizendo: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O apóstolo não teve paz em seu espírito, porque não encontrou Tito. Embora a porta lhe estivesse aberta, ele não fez a obra. Para Paulo, saber como estava seu cooperador, o bem-estar de seu irmão, era mais importante que fazer a obra. Ele abriu mão da porta aberta do Evangelho para procurar um irmão. Esse fato revela a união orgânica, a parceria, a comunhão e o companheirismo que havia entre os cooperadores. Continuando a leitura. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vejam que Paulo descreveu o ser conduzido em triunfo como obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Amados, ao obedecermos ao Senhor, estando sob sua restrição, somos conduzidos em triunfo e espalhamos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume é nossa obediência. Quando obedecemos, Deus inala a fragrância. É como o aroma que sai do altar do holocausto. Deus aspira e se agrada. Ó Senhor Jesus! Portanto, se queremos triunfar, sejamos obedientes. Coloquemo-nos debaixo da direção do Senhor, respeitando a medida de ação que Ele nos demarcou. Esse é o viver do ministro que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente se torna um bom perfume de Cristo quando a gente obedece ao Senhor. Ó Senhor Jesus!
quando a gente está debaixo da sua restrição, debaixo da sua direção, do seu cuidado. Ó Senhor Jesus, mostrou para nós, né? Isso é triunfar. Triunfar é obedecer. É Cristo realizar aquilo que Ele deseja e Deus se agradar de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa, né, realmente aprender a viver restrito, né, saber ali a hora de frear, né, a hora de acelerar. Senhor Jesus, a hora de fazer todas as coisas dependendo do Senhor, como mostrou para nós aqui, né? Senhor Jesus, no dia de hoje mostrou 3 tipos de restrição e tem mais um, né, que vai ser mostrado no alimento diário de amanhã. Ó Senhor Jesus, né? E a gente precisa realmente aprender, essa restrição é bênção para nós, né? Senhor Jesus, né? Pela experiência que a gente vai tendo, né, diante do Senhor, a gente vai percebendo, Senhor Jesus, que tem coisas que realmente não é uma questão de dar certo ou dar errado, mas é realmente você perceber que o fruto que a gente precisa dar é fruto do Senhor, Senhor Jesus, e isso a gente precisa realmente fazer de acordo com a união orgânica com Ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ontem, né, no alimento diário de ontem, né, no vídeo de ontem, eu compartilhei, né, um pouco das minhas experiências, Senhor Jesus, né, ontem foi até engraçado porque eu tinha preparado, né, todo um esboço, tinha feito várias anotações, tinha várias coisas que eu queria compartilhar ontem, mas o Senhor me levou a compartilhar as experiências, para os irmãos poderem perceber, né, Senhor Jesus, o que é a nossa esfera de ação. Não é simplesmente ficar em conceitos, mas perceber que Deus preparou algo para nós e a gente precisa seguir o sentimento do Espírito, Senhor Jesus. Né? Eu falo isso várias vezes aqui no canal, nós sempre preparo algo, né? Os irmãos sempre falam isso também na palavra profética. A gente precisa preparar algo sim, não fazer nada improvisado, ir diante do Senhor, orar, buscar, mas dar liberdade no Espírito, se Ele quiser mudar alguma coisa. Ó Senhor Jesus, o Senhor, a Bíblia fala ali em Marcos, né, que o Senhor, Ele falava segundo a capacidade dos ouvintes. Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos levar a reagir, mas às vezes a gente não está preparado para ouvir. Ó Senhor Jesus, mas às vezes durante o processo, Senhor Jesus, a gente vai abrindo o nosso coração, né, a palavra vai cumprindo aquilo que deseja, e aí Deus Ele vai se dispensando mais. Nós recebemos, né, as verdades bíblicas, como o irmão tocou aqui, né, a gente recebeu conhecimento e às vezes a gente começa a tomar o nosso próprio conhecimento e falar a nossa própria palavra, nosso próprio querer, nossa própria direção. Ele está mostrando para nós, não, esse é um ponto de restrição, a gente precisa aprender a falar, a viver aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender a ser restringido nessa questão, falar aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que eu quero. Ó Senhor Jesus, é isso que produz bênção, é isso que produz a vontade de Deus, Senhor Jesus. Para isso a gente precisa realmente aprender a exercitar o Espírito. Ele falou aqui de 3 restrições hoje, né, e mais uma de amanhã. A de hoje é restrição no nosso falar, Senhor Jesus. Restrição, aprendendo a ser simples e obediente, né? Então a simplicidade e a obediência também é uma restrição, Senhor Jesus, né? E a paz, né? Na hora de pregar o Evangelho. Então a pregação do Evangelho também precisa ser restrita. Nós precisamos pregar no Espírito, ó Senhor Jesus. E amanhã vai falar da 4ª restrição, que é a restrição quanto à obra. A gente realmente perceber que Deus tem uma esfera de ação, Ele tem um desejo, Ele tem uma vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele começa mostrando para nós, né, que a gente não pode, né, na questão do falar, né, Senhor, a primeira restrição é o ministro da nova aliança cauteloso no seu falar, Senhor Jesus. Então ele mostra que a gente pode ter a nossa própria linha de raciocínio, a nossa própria maneira, mas a gente não pode usar disso na hora de falar. Senhor, eu tenho a minha linha, eu tenho o meu raciocínio, e eu vou pegar isso e vou levar diante do Senhor. E na hora de levar isso para outras pessoas, Senhor Jesus, eu preciso ser muito cauteloso na hora de falar. Eu sempre falo isso no início de cada vídeo. Existe uma palavra que Deus vai levar para você, e tem uma palavra que Deus quer usar você para alcançar outras pessoas. São 2 coisas diferentes. Né? Como ele fala aqui mais para frente, né? Porque uma porta me abriu para mim falar, então eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Ó Senhor Jesus, mas não é por aí. Você tem que ver o que Deus colocou para você, qual é a direção, qual o contexto do que está acontecendo. Por isso que ele fala, a gente precisa ser cauteloso no falar. Eu não posso, né, usar a minha própria linha, ter a minha própria verdade, mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer falar.
Senhor Jesus, aquilo que Deus quer levar para a sua igreja, para os seus filhos. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai acabar se vangloriando, né, tendo vanglória, né, querendo apreciar a si mesmo, o seu próprio jeito. Ó Senhor Jesus. Aí ele até falou, né, talvez a gente olhe para os irmãos que estão à nossa frente e pense, o irmão está falando, está dando direção ali, mas eu também tenho comunhão com Deus, eu também recebo a luz de Deus, eu também tenho a minha direção, a minha linha. Senhor Jesus, mas a questão não é essa. A questão é realmente estar diante do Senhor e ser restringido. Olha, eu não vou levar a minha verdade, eu vou levar a verdade de Deus, para ser um com Deus, para ser um com o Senhor. Ó Senhor Jesus, não é simplesmente repetir palavras, mas a gente ganhar entendimento disso e falar a mesma palavra. Ó Senhor Jesus, a palavra dos apóstolos foi, né, transmitida. Senhor Jesus, aos irmãos, né, uma equipe pegou isso, teve comunhão, orou, transformou isso no alimento diário. Agora a gente está lendo alimento diário dia por dia, após dia. Eu encorajo sempre também a assistir o vídeo, né, Senhor Jesus. E tem aqui também, eu estou complementando com o meu compartilhar, Senhor Jesus, mas estou sempre procurando, né, ser um com o Senhor. Ver o que o Senhor deseja transmitir. A gente não pode simplesmente pegar qualquer palavra. Nós precisamos da palavra profética. A palavra que Deus está falando para nos dar direção. Ó Senhor Jesus, essa que é a grande diferença. Não é a minha verdade, mas é a verdade de Deus que vai trazer para nós direção. Ele mostrou que, Senhor Jesus, a gente precisa perceber que a restrição, Senhor Jesus, é a medida que Deus preparou para cada um, para a gente viver e para a gente atuar, como a gente viu no finalzinho do alimento diário de hoje. Senhor Jesus, a gente tem que aprender, né, Senhor Jesus, que a gente precisa aplicar a palavra em várias áreas da nossa vida, Senhor Jesus, para a gente não promover aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, Senhor Jesus, não promover a si mesmo, mas promover aquilo que Deus deseja. É isso que cumpre a vontade dele, Senhor Jesus, é isso que nos tira da superficialidade da palavra e nos leva a conhecer Deus com mais intimidade, Senhor Jesus. O segundo ponto é a restrição do ministro da Nova Aliança na questão da simplicidade e obediência. Por nosso passar dos anos, nosso conhecimento bíblico, a gente vai ficando complicado, já conhece a palavra, já sabe como fazer as coisas, já conhece a metodologia. Na igreja a gente faz assim, assim. Ó Senhor Jesus, a gente deixa de ser simples, a gente fica cheio de conflito, de questionamento. É desse jeito, não é desse jeito? Deu certo, não deu certo? É a vontade de Deus, não é? Ó Senhor Jesus, mas o que ele mostrou, a gente precisa ser simples e puro, Senhor Jesus. Ser simples para receber e obediente para poder seguir, para praticar. Para isso eu não posso ser minha própria verdade. O irmão falou isso, isso e isso, mas eu já sei que isso não dá certo, que vai dar certo é isso, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, talvez não deu certo na sua vida até aquele momento, porque você não obedeceu o Espírito. Ou talvez o Senhor fez dar errado para você ter uma outra experiência. Como eu já falei, não é uma questão de certo e errado. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele permite situações para nos transformar. Ó Senhor Jesus, para mudar a nossa pessoa. Como ele mostrou aqui, Deus não está tão preocupado com a obra. Ele está preocupado com a nossa pessoa. A obra de Deus vai ser feita. A Bíblia já está concluída, já mostrou que no final, já tudo foi feito. Ó Senhor Jesus, mas Ele quer produzir um ministro adequado. Obra, qualquer um pode fazer. Mas para produzir um ministro adequado, Deus ele investe muito. Ele vai investindo para quê? Para a gente receber crescimento espiritual. Ó Senhor Jesus, você mostrou que precisa de simplicidade. Percebeu? Olha, é o falar de Deus. Agora eu preciso obedecer como? Indo diante dele, tendo experiência com ele, estando atento às situações. Ó Senhor Jesus. Aí vem o terceiro tipo de restrição, que é a pregação do Evangelho. Senhor Jesus. Para que eu falo a palavra? Para cumprir o Evangelho, para levar a boa nova, levar a palavra de Cristo. Por que eu quero levar a palavra? Porque eu quero ser obediente. Senhor Jesus, eu quero levar o Evangelho, eu quero pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, em obediência, seguindo a palavra, Mas é como mostrou, até na hora de pregar o Evangelho, Senhor Jesus, eu preciso ter comunhão com o Senhor. Então, porque às vezes as coisas mudam. Por exemplo, você marcou, olha, hoje à noite vai ter reunião na casa do fulano. Só que durante o seu dia, foi marcado que dia isso? Foi marcado 2 dias atrás, foi marcado ontem.
Ó Senhor Jesus, só que do momento em que foi marcado até o momento que a reunião vai acontecer, pode acontecer muita coisa. O inimigo pode se interferir, pode fazer um monte de coisa, e eu preciso estar no Espírito. Se eu ficar na metodologia, porque a porta me abriu, então a porta está aberta, eu vou chegar aqui e fazer acontecer. Não, eu preciso ser restringido pelo Senhor. É a maneira de Deus. Por isso que ele mostrou, a hora de servir a Deus, a maneira é tendo a paz de Cristo como árbitro. Aí diante do Senhor vê a hora de falar, a maneira de falar, olha, eu preparei isso aqui, Senhor, mas o que eu vou compartilhar, qual vai ser o ponto? Várias vezes o Senhor ele permite que mude tudo. Senhor Jesus, às vezes você vai compartilhar um ponto do alimento diário na casa do irmão e tal, e você ganhou aquele ponto, você quer enfatizar aquele ponto, mas na hora o Senhor não te dá paz. Ó Senhor Jesus, como eu falei ontem, tinha um monte de coisa, o Senhor não me deu paz, o Senhor começou mudou completamente tudo aquilo que era para ser falado. Senhor Jesus, porque era a vontade dele. Ele precisava mostrar aquela questão para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou que não é simplesmente ficar focado no que você vai fazer. Já preparei isso aqui e tal. Não, mas é perceber se você tem paz ou não na hora de realizar. Deus está mais interessado na nossa pessoa do que aquilo que a gente vai fazer. Senhor Jesus. É por isso que a gente tem que perceber que Ele quer produzir os ministros adequados. Para isso precisa da nossa obediência. Senhor Jesus, é pela paz, Senhor Jesus, que Ele vai mostrar a maneira de a gente se conduzir, de fazer todas as coisas diante dos seus filhos. É um investimento de Deus. Por isso ele mostrando aqui, o nosso falar tem que ser de acordo com o falar de Deus, porque Deus é que investiu a palavra em nós. Então eu não posso falar de qualquer maneira. Preciso ser simples e obediente a Ele, porque a palavra é dele, a obra é dele. Ó Senhor Jesus, que eu preciso perceber, não é uma questão de simplesmente fazer a obra, mas é perceber que há um Senhor da obra. Ele é que sabe a maneira. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso aprender a viver isso de maneira restringida para levar o verdadeiro evangelho. Como já viu, pano de fundo de 2 Coríntios, são aqueles que foram levar um evangelho diferente, um Cristo diferente, um Espírito diferente, que não era aquilo que Deus queria. E causou toda aquela confusão, levaram os irmãos a desvalorizar aquilo que Deus estava direcionando para eles. Então a gente tem que perceber, falar a palavra não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ser obediente ao encargo de Deus é ser simples, receber e praticar. E pregar o evangelho, não é simplesmente pegar uma porta aberta e ir. Ó Senhor Jesus, mas não, é ter a paz de Cristo. A paz de Cristo é o que a gente precisa perceber. Ao redor, não é buscar a paz de todas as circunstâncias ao redor. Não são as circunstâncias, não são as situações. É você buscar, Senhor Jesus, experimentar a paz que está lá no Senhor. Às vezes você está conturbado, aconteceu um monte de situações, problemas, isso e aquilo, e aí aconteceu um monte de coisa durante o seu dia, você tem que levar a palavra. E aí como que você vai encontrar a paz de Cristo? Com sua mente totalmente movimentada, com um monte de coisa que aconteceu. Ó Senhor Jesus, por isso que ele fala, você tem que buscar a paz. Não é simplesmente chegar e falar, daqui a pouco a paz vem. Não, é buscar. É ir atrás, não, olha, Senhor, eu não estou em paz. Está acontecendo isso, isso e isso. Minha mente está assim. Mas eu preciso da tua paz. Eu vou buscar a tua paz. E aí você vai invocando, vai exercitando o Espírito até encontrar essa paz. Ele mostra para nós que quando a gente vai diante do Senhor, obedecendo, Senhor Jesus, o Espírito, assim como Paulo foi obedecendo, Senhor Jesus, gera uma união com o Senhor. Assim como o Senhor não falava o que queria, não ia onde queria, Senhor Jesus, a gente também precisa perceber, nós não temos liberdade de fazer aquilo que a gente quer. A gente precisa fazer aquilo que o Espírito quer. Porque o Senhor nos chamou para nos aprofundar, para sermos íntimos dele, não para ser cristãos superficiais que falam qualquer coisa. Por isso que ele está nos chamando, a gente precisa de uma união com o Pai, Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa buscar. Essa paz eu preciso buscar até achar. Não é buscar um momento ali e tal, e Deus sabe todas as coisas e fazer de qualquer jeito, não, é ir diante dele. Por isso que ele foi mostrando aqui a experiência de Paulo, obedecendo. E até mesmo a gente precisa perceber, ganhar luz na palavra, para perceber, que antes a gente achava que, olha, a palavra está escrita aqui que assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino.
Achava que, poxa, teve visão, todo mundo já agarrou a mochila e tal, agarrou as coisas e foi embora. Não, mas ele fala, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. O ponto-chave aqui não é o imediatamente, mas é o concluindo. Mostrou, para concluir, com certeza oraram, né? Invocaram o nome do Senhor, tiveram bastante comunhão, Senhor Jesus, para poder partir, para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Depois ele mostra, olha, uma outra porta foi aberta, mas ele não estava preocupado com a obra, com a porta que foi aberta, ele estava preocupado com o irmão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está preocupado com as pessoas, por isso que ele quer fazer de nós pessoas adequadas, para alcançar as pessoas e produzir aquilo que Deus deseja. O mundo já está cheio de pessoas inadequadas, agora a gente vai ser cristão, e vai ser um cristão inadequado? Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente deixar com que Deus produza em nós, né, transformação, e uma transformação necessária, Senhor Jesus, para que Ele faça aquilo que Ele deseja. Senhor Jesus, a gente acha que para mim é necessário isso, é necessário aquilo, mas a gente precisa ver aquilo que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele foi restringindo todas essas coisas, né, nos mostrando tudo isso, para a gente perceber, Senhor Jesus, que a gente tem que fazer a vontade dEle, com muita oração, com muita comunhão, não é simplesmente receber a visão, levantar e sair. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou, o concluir vem antes do partir. Então, quando o Senhor fala algo conosco, nos mostra algo, como no início ele falou aqui, né? Mas o irmão está trazendo direção, mas eu também tenho comunhão com Deus, eu também tenho minha direção, eu também tenho algo que eu compreendi, né? Eu também recebi luz do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas é perceber o que Deus quer que você fale, qual tipo de luz que Ele quer que você leve. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, primeiro, né, por isso que está mostrando para nós, a gente precisa ter comunhão e oração, ir diante do Senhor, ver, ter paz, obedecer, ver o falar do Senhor, ser simples. Ó Senhor Jesus, tudo isso, né, um caminhar, vai tudo junto. E ele mostrou, olha, abriu uma oportunidade para pregar o Evangelho, mas tinha a restrição do Espírito. Abriu uma porta para pregar o Evangelho, mas e os irmãos? Como que estão os irmãos? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né, não é simplesmente se ocupar de coisas, mas é cuidar de pessoas de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, os irmãos, as pessoas são mais importantes do que a obra. Meu irmão já mostrou para nós isso, né? Não, antes eu estava preocupado com as pessoas, só queria que desse o resultado. Se fizesse aquilo que eu queria, não estava interessado qual era o resultado, se tinha magoado irmãos e tal. E ele viu que isso não é bom. O mais importante é ganhar o coração das pessoas. Não é tanta obra, a obra Deus vai fazer. Às vezes tem coisas que você acha ali que não está fazendo nada e aquilo está gerando um resultado. Senhor Jesus, está gerando um trabalhar. Você deu um testemunho para alguém, né? Você tomou uma atitude, né, diante de uma situação, alguém viu aquilo ali e está orando ao Senhor, tá vendo por que o irmão tomou essa atitude, por que tocou nessa palavra, por que foi feito dessa forma, e ele está ganhando. Às vezes você acha que não, a obra de Deus parou porque eu estou fazendo outra coisa aqui. A obra de Deus ela nunca para. O Senhor está transformando, Ele está produzindo situações, Ele está investindo em nós para que haja um crescimento espiritual verdadeiro. Ele nos escolheu para que a gente dê fruto, Senhor Jesus, fruto de obediência, fruto, né, que vem dEle, é aquilo que produz aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso Ele mostrou, é mais importante o bem-estar do irmão, né, Senhor Jesus, como é que está o seu cooperador, do que fazer a obra. Né? Ele abriu mão de pregar o Evangelho para procurar o irmão. Aí mostrou, né, olha, que união orgânica, que parceria, que comunhão, que companheirismo, um ajudando o outro, um encorajando o outro, Senhor Jesus. Né? Aí eu falo novamente aquilo que não é simplesmente fazer obra, mas é perceber que há um Senhor da obra, Senhor Jesus. Ver com a vontade do Senhor, o que Ele está mostrando para nós, né, Senhor Jesus, para a gente poder ter comunhão, ter oração, para a gente poder avançar. Ó Senhor Jesus. Amanhã a gente vai ver o quarto item, que é a restrição na obra. Justamente vai mostrar essa questão de que Deus ele tem a sua maneira. A obra vai ser feita, mas tem que ser da maneira dEle. Amanhã a gente vai ver isso com mais detalhe. Ó Senhor Jesus. E Ele mostrou para nós aqui no final que a importância da obediência. Né? Triunfar, Senhor Jesus, não é pregar o Evangelho. Triunfar é obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus, talvez para os outros, você naquela situação foi derrotado.
Mas o Senhor olha, ó, me agradei. Ó Senhor Jesus, está aprovado. Ó Senhor Jesus, o bom perfume é a nossa obediência. A gente obedece, Deus aspira e se agrada. Ó Senhor Jesus, Ele aprova. Né? É isso que o Senhor quer mostrar para nós. A gente precisa realmente, para cumprir, para triunfar, para fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele deseja, tem que ser fruto de obediência. Senhor Jesus, é buscar, ter clareza, né, daquilo que o Senhor deseja e estar todo o tempo ali seguindo a orientação dEle, deixar com que Ele mude, né, aquilo que é necessário. Ó Senhor Jesus, Ele tem investido em nós, Ele quer falar conosco, Ele quer tocar, né, a sua vontade em cada um de nós, mas para isso a gente precisa estar no Espírito, deixar com que o Senhor leve todas as coisas adiante. Né? É a vontade dEle, os frutos são dEle, a palavra é dEle, a obra é dEle, tudo é dEle. Ó Senhor Jesus, vamos ser obedientes e com certeza a gente vai ser muito mais abençoado do que a gente fizer da nossa maneira, do nosso jeito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.